A defesa de Bolsonaro, ela está tentando afastar a suspeita de peculato nesse caso das joias, né? A intenção é enquadrar o ato, no máximo, como uma infração administrativa. O peculato, ele consiste exatamente na apropriação por um funcionário público do dinheiro, valor ou bem particular em razão do cargo, né? Esse é o peculato. E essa pena do peculato é de 2 a 12 anos de prisão, além de multa. E os advogados de Bolsonaro estão dizendo que eles querem seguir uma linha de defesa, que é a linha do direito de vender as joias, e alegam apenas um equívoco. Quer dizer, aconteceu um equívoco, uma desinformação, não se sabia, né? Os assessores não sabiam que podia fazer isso. E a defesa do ex-presidente desconsidera uma decisão de 2016 do próprio TCU, que estabeleceu regras mais claras sobre essa questão dos presentes. Então, a linha de defesa de Bolsonaro é essa. Não foi peculato, foi um equívoco. Foi uma infração administrativa. Cola isso, ô Josias? Uma infração administrativa? Será que isso está sendo, de certa maneira, combinado ali com a defesa do próprio Mauro Cid? É difícil colar, Fabiola, mas para ficar bem claro para quem está nos acompanhando, o que é que está acontecendo? Existe uma lei de 1991 que diz que os bens doados por chefes de Estado a presidentes brasileiros são considerados bens particulares do presidente brasileiro. E ele teria direito a alienar aqueles bens. Só que essa mesma lei diz que, antes de alienar, primeiro não pode vender no exterior, diz a lei, e antes de vender, o presidente precisa oferecer à União. A União tem preferência. O Bolsonaro não fez nada disso. Ele vendeu ali clandestinamente e não, se ele está, a defesa se apega a essa lei, então ele teria que ter oferecido à União. E a União iria dizer, olha, não, já mudou essa regra, o TCU já esclareceu essa lei e isso não é bem personalíssimo, não pode ser vendido. Ele não consultou. Essa ausência da consulta é apresentada pelo advogado como um erro administrativo. Então não foi má-fé, foi um equívoco administrativo. Esqueceram de perguntar para o departamento de patrimônio ali, que controla esses bens, que cataloga esses bens. Olha, o Bolsonaro quer vender, a União tem o desejo de comprar, então a União teria que ter se manifestado. Como não houve essa consulta, o que denuncia a clandestinidade da operação, o advogado alega que foi um esquecimento, mero descuido, não foi uma má-fé. Então não pode ser classificada essa venda como peculato, como a tentativa do presidente de roubar as joias. O Bolsonaro e o Mauro Cid, eles deixaram tantos rastros, Fabíola, que eles acabaram condenando os seus defensores às meias palavras, ou a palavra nenhuma. Os advogados são seletivos, eles são compelidos a desprezar certos fatos como se fossem fatos incertos. O Paulo Bueno, que é o advogado do Bolsonaro, ele não se interessa pela fartura de detalhes que foram colecionados aí pela Polícia Federal sobre a venda clandestina das joias. Ele apenas sustenta que o seu cliente era dono dos presentes, que recebeu como chefe de Estado, e devolveu as peças para o TCU por excesso de zelo. Não precisaria nem ter devolvido, devolveu por excesso de zelo. E ele trata todo o resto como algo insignificante. O outro advogado, o César Bittencourt, que é o terceiro advogado do tenente-coronel Mauro Cid, ele entrou em cena estalando de ousadia e anunciou que o cliente ia confessar a venda das joias a mando do Bolsonaro. De repente, as manifestações desse advogado se tornaram meio aguadas, confissão virou admissão, as joias se reduziram a um Rolex e a ordem taxativa do Bolsonaro virou um vago, resolve isso lá. E o advogado acabou se tornando, ele se concentrou no relógio, como se nada tivesse sido descoberto além disso sobre o seu cliente. Então, a fragilidade do Bolsonaro e do Mauro Cid obriga os advogados a essa estranha tarefa de medir as palavras. Então, o defensor do Bolsonaro diz pouco. O defensor do Mauro Cid sugere muito sem dizer coisa com coisa. O Paulo Bueno, que é o advogado do Bolsonaro, ele sustenta, então, que essa lei de 91 dá ao Bolsonaro o direito de vender as joias. Ele se absteve de dar preferência à União. Está previsto também na lei, mas ele não fez isso.
Mas isso é mero equívoco administrativo, não peculato, Fabiola. Ele alega que o acordo do TCU, que obrigou o Lula a devolver um sem número de presentes, a Dilma também teve que devolver presentes, isso não se sobrepõe à lei nessa versão do advogado. Então, as joias voaram para os Estados Unidos no avião presidencial, foram vendidas na surdina, foram recompradas na clandestinidade, devolvidas às pressas. O Bolsonaro nega até o óbvio, diz que não tinha nada a ver com isso. Se era tão legal, por que tantas ilegalidades nesse comércio das joias? Por que tanta mentira do presidente? Isso a defesa se abstém de dizer, Fabiola. A principal arma dos advogados hoje passou a ser a régua. Eles medem ali cada palavra. Agora, corre o risco de aumentar o tamanho das sentenças também. Tem as palavras, as versões, né, Josias, mas tem os fatos, né? Por exemplo, os 17 milhões de reais que caíram na conta de Bolsonaro por Pix. E esse é um ponto de partida também de investigação, e agora a quebra do sigilo bancário de Bolsonaro está nas mãos da polícia, né? Hoje a Mônica Bergamo traz uma coluna bem interessante até falando sobre isso. Quebra de sigilo de Bolsonaro deve mostrar o caixa 2 do Pix. Isso é o que acreditam alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. A apuração aqui de Mônica Bergamo diz que a expectativa dos ministros do STF é que a quebra dos sigilos, que foi determinada na semana passada, pode acertar em cheio um eventual flanco do ex-presidente, que é o que vem sendo falado o tempo inteiro. As doações que ele recebeu nos 6 primeiros meses desse ano, de 17 milhões de reais que caíram na conta de Bolsonaro via Pix. Esse volume todo foi transferido em um espaço muito curto de tempo, que é justamente nesse tempo de recompra de bens e tudo mais, e eles querem investigar isso. E eles estão aí trazendo algumas suspeitas que pode ter aí nesses depósitos laranjas que estariam oficializando por meio de depósitos um recurso que na verdade já era de Caixa 2. Essas suspeitas aumentaram, né, depois da informação de que o general Mauro Cid, o pai do general Mauro Lourena Cid, tinha guardado 25 mil dólares em dinheiro vivo que era para entregar para Bolsonaro depois de ter vendido as joias. Bom, o advogado de Bolsonaro, assessor e amigo dele, o Fábio Van Garten, ele garante lá, ele falou para Mônica Bergamo, que a chance de aparecer algum depósito de origem duvidosa na conta de Bolsonaro é 0,0, foi o que ele disse. Ele falou, olha, são depósitos de R$2, de R$20, de R$200, é muito raro ter um valor maior que esse. Mas mesmo esse pinga-pinga é algo que os ministros do STF estão de olho e querem saber, porque tem essa fala, né?